O aluguel de sucesso é pago todos os dias. Você conhece o tamanho de um homem pelo tamanho do problema que o abala. Então, como é que eu chego nesse próximo nível, Augusto? Se você estivesse fazendo o que já sabe que deveria estar fazendo, qual resultado você já teria? Qual que é o preço do sucesso? O preço do sucesso ele é pago, é um aluguel não mensal, ele é pago diariamente. Não tem como eu ter e querer manter o sucesso se eu não pagar o preço todos os dias. Porque, por exemplo, se você deixar de ir para academia, cara, eu treinei por 6 meses. Se você deixar de ir por um mês, você perdeu tudo aquilo que você conquistou dentro daqueles 6 meses ali de trabalho. Sucesso é da mesma forma, eu preciso pagar esse preço todos os dias. Eu tenho uma definição de sucesso que eu digo o seguinte: sucesso é aquilo que você faz com gratidão e bem resolvido todos os dias. Sucesso não é a chegada, sucesso não é quando você chega, sucesso é quando você faz todos os dias com gratidão o que você tem que fazer, todos os dias bem resolvido o que você tem que fazer. Sucesso, ele não é, o aluguel de sucesso não é pago uma vez por mês, o aluguel de sucesso é pago todos os dias. E outra coisa, uma reflexão que você precisa fazer sobre sucesso é que o maior inimigo do seu próximo sucesso é o seu sucesso anterior. O que isso quer dizer? Cara, que às vezes eu tenho um sucesso anterior, sei lá, seja profissional ou seja físico, na saúde, e eu acho que eu já obtive sucesso, só que o sucesso ele não é estável, ele não é fixo, não é engessado. Se eu tive um sucesso anterior e acredito que agora os meus próximos sucessos vão vir de forma natural, não vai vir de forma natural, até porque o próximo nível, o próximo sucesso, ele exige um Augusto melhor, um Augusto maior, um Augusto mais preparado. Existe um você mais preparado para o próximo nível, uma próxima fase, o próximo chefão. Então o maior inimigo do seu próximo sucesso é seu sucesso anterior. Assim como, porque é um paradoxo, assim como o maior inimigo do seu próximo sucesso é o seu fracasso anterior. Tem gente que se apega ao sucesso anterior, tem gente que se apega àquele sucesso que ele teve e acredita que vai construir os próximos sucessos só porque teve um sucesso anterior. Assim como tem gente que teve fracassos anteriores que ainda estão lá no fracasso. Ainda estão murmurando, ainda estão descrentes, ainda estão, eu não vou me preparar, eu não vou querer, eu não vou acreditar, eu não vou trabalhar, eu não vou estar disciplinado, eu não vou pagar o preço, porque, cara, eu já tive fracassos anteriores, vai acontecer de novo. Né? Tem gente que o maior inimigo do próximo sucesso é o seu fracasso anterior, porque ele não soube lidar com o fracasso, ele não soube entender que, na grande maioria das vezes, são os fracassos que ensinam a gente ir para o próximo sucesso. São os fracassos que nos tornam o ser humano, são os fracassos que moldam os nossos caráteres, o nosso caráter, é o fracasso que diz como que eu me comporto em adversidades, porque tem uma frase que diz o seguinte: você conhece o tamanho de um homem pelo tamanho do problema que o abala, né? Então, se eu tenho um problema pequeno e esse problema pequeno me abala, então, cara, eu não sou um homem tão grande ainda, eu preciso aumentar o meu tamanho, até porque o problema nunca é o problema é sempre o nosso tamanho. O que isso quer dizer? Imagina que você tem um problema nota 7 e você é um ser humano nota 6, certo? Seu desenvolvimento pessoal nota 6. Imagina que você tem o mesmo problema, nota 7, e você é um ser humano nota 9. Esse problema é grande ou pequeno? Pequeno. É o mesmo problema que antes se tornava grande por eu ser pequeno, agora o mesmo problema se torna pequeno por eu ter aumentado a minha capacidade enquanto ser humano. Né? Então, eu quero finalizar esse vídeo aqui te fazendo uma pergunta. Eu quero que você pense na maior referência profissional que você tem. Que a gente está falando aqui da esfera profissional, mas também pessoal, mas eu quero dar o exemplo profissional para fazer mais sentido, ser mais simples aqui o exemplo. Pense no a maior referência profissional da sua área, ou de áreas afins, ou de áreas que você queira colocar como referência. E a pergunta é o seguinte: você teria coragem de trocar o seu maior problema pelo menor problema da sua referência, mesmo sem saber qual é o menor problema dele? Vou repetir. Você teria coragem de trocar o seu maior problema pelo menor problema da sua referência, sem saber qual é o menor problema dele? Alguns anos atrás eu me fiz essa pergunta e a minha resposta foi não, eu não tenho coragem de trocar o meu menor problema pelo maior problema dele. Pelo menor problema dele, na verdade, o meu maior pelo menor. Porque eu sabia que eu não tinha capacidade mental, provavelmente, para lidar com o tamanho do peso dos problemas que a minha grande referência naquele momento tinha. Hoje essa resposta é sim, eu trocaria. Hoje eu sei que o Augusto evoluiu, hoje eu sei que o Augusto psicologicamente, hoje o Augusto emocionalmente, o Augusto empresarialmente, profissionalmente, é um Augusto maior. Né? E que hoje me permitiria dar sim para essa resposta, trocar o meu menor problema pelo maior problema, pelo meu maior problema pelo menor problema da minha referência. E talvez você se pergunte, Augusto, mas beleza, qual é o caminho?
Qual que é o caminho que eu devo seguir para me tornar alguém maior? E se eu disser que você já sabe? E se eu disser que você já tem consciência disso? Né? Existe aquela máxima que a gente tem que evoluir um pouco todos os dias. E esse é o jogo, turma. Não existe atalho, é eu ler todos os dias, é eu escutar coisas interessantes para o meu segmento todos os dias, é eu me conectar com pessoas do próximo nível quantas vezes forem necessárias, é eu pagar um preço todos os dias, é eu ser disciplinado todos os dias. Assim como eu falei no começo do vídeo, sucesso não é a chegada, não é um aplauso, não é o palco. Sucesso é fazer com disciplina e gratidão aquilo que você faz todos os dias. Sucesso é aquilo que você faz todos os dias com disciplina e gratidão. Isso é sucesso. Isso é sucesso. É aquela ligação, você vendedor, que você faz e você obtém o resultado do cliente. É aquele momento, empresário, que você consegue empregar mais pessoas e ficar feliz. É aquele momento que você dá bônus para a sua empresa e você fica feliz por isso. É aquele momento que você bota um produto a mais no mercado e o mercado aceita e você fica feliz. É aquele momento que a sua filha, o seu filho lhe abraça e diz: papai, obrigado, pô, você está dando o seu 100%. É aquele momento que a sua esposa, o seu marido te reconhece. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Sucesso não é, eu quero bater o meu primeiro milhão. Isso não é sucesso, porque ele passa. Você vai para o próximo nível. Entende? Então, como é que eu chego nesse próximo nível, Augusto? Cara, fazendo o que tem que ser feito todos os santos dias. Tem uma frase do Jordan Peterson, uma pergunta que ele faz, que é um psicólogo canadense, se não me engano, um dos maiores e mais reconhecidos aí do mundo. Tem um livro conhecido, né, que é... como é que é o nome do livro do Jordan Peterson? Me faltou o nome aqui, tá? Mas depois eu coloco aqui na descrição. O Jordan Peterson faz a seguinte pergunta: se você já estivesse fazendo o que você sabe que deveria fazer, qual resultado você já teria? Se você estivesse fazendo o que já sabe que deveria estar fazendo, qual resultado você já teria? Então você já sabe o que tem que fazer. O grande lance é que a gente fica procurando o próximo atalho, o próximo segredo, né? O próxima pílula, né? Bala de prata, na verdade. Eu fico procurando, só que a soma de todos os atalhos sempre dará maior do que o caminho certo. Eu tenho que fazer isso porque me disseram que é esse o atalho. Aí você passa lá 3 meses, 4 meses, vê que não é. Não, mas agora é isso, porque o hype é esse, a moda é essa. Você passa lá 3, 4 meses. Não, mas me disseram que é só fazer isso aqui. Passa lá 6 meses, sai e vai fazendo atalhos. Quando você soma e se você pegasse, não, mano, eu sei que o fundamento é esse, eu sei que o princípio é esse. Se eu cumprir o princípio por determinado tempo, somando os atalhos vai dar maior do que se tivesse permanecido no lugar certo. No lugar certo. Até porque no curto prazo a vida é injusta, mas no longo prazo ela é justa e paga bem. No longo prazo pode até te vencer no curto prazo, mas, cara, se você se permanecer fazendo no longo prazo, não vão te vencer. Se você continuar fazendo o que tem que ser feito. Alguns anos atrás eu olhava para o lado e dizia: cara, tem amigos meus que eu sei que estudam menos do que eu, que talvez trabalham menos do que eu, que talvez tenham até menos habilidades em determinados assuntos do que eu, que tem mais resultado do que eu. E que em determinado momento eu fui até motivo de, de chacota ou de dúvidas ou de pessoas que não acreditam no Augusto. Só que quando eu olho para trás, por eu ter permanecido no princípio, no caminho certo, no fundamento, naquilo que deveria fazer, hoje eu ultrapassei em muito a maioria deles. Ultrapassei em muito isso. E não porque simplesmente o Augusto recebeu um dom de Deus. Recebi sim, mas eles também receberam o dom de Deus. Não porque o Augusto nasceu com um potencial pronto. Não, eu tenho potenciais que Deus me deu, mas você que está assistindo também tem. Eles também têm potenciais. Não porque o Augusto, Augusto levou sorte. Talvez eu tenha algumas sortes na minha vida, né? Talvez eu conquistei, mas não é por isso. É por eu ter entendido que eu teria que fazer disciplinadamente todos os dias aquilo que as pessoas não estão dispostas a fazer. Não estão dispostas a fazer. Então o que é sucesso, Augusto? É essa construção diária. Como é que eu chego nesse próximo nível? É a construção diária. Porque a soma de todos os dias vai dar a tua vida. A soma de todos os dias dá o teu resultado do ano, dá o teu resultado daqueles 5 anos, daqueles próximos 10 anos. Quer saber como é que vai ser seu Natal? Veja como é que você está fazendo hoje. Quer saber como é que vai ser seu 2026? Que eu estou fazendo esse vídeo aqui em 2025. Então se questione como é que está sendo o seu dia de hoje. Quer saber como é que vai ser seu futuro? Se questione como é que está sendo o seu agora, entende? Então o aluguel do sucesso, ele não é pago uma vez por mês. Ele é pago todo santo dia, com disciplina e gratidão. Isso é o aluguel do sucesso. Se você quer mais vídeos, você chegou até o final aqui, quer mais vídeos como esse, profundo, com reflexões, para trazer uma mensagem positiva de crescimento para você empresário, para você que quer empreender, então deixa teu like, compartilha esse vídeo e segue o canal, ativa o sininho para receber
com antecedência esse vídeo.